aos Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 4, versículo 3, juntos. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Todos eles comeram de uma só comida espiritual. E beberam da mesma fonte espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Esse texto bíblico refere-se a um tempo de descontaminação. E é muito importante que a gente compreenda a necessidade no tempo presente de nos descontaminarmos das influências, dos ensinos, das raízes que foram se aprofundando na nossa mente, no nosso jeito de viver, na nossa cultura, na nossa forma de pensar, de decidir, influenciada por uma sociedade que não conhecia o Senhor, influenciada por uma sociedade, influenciada por pessoas até bem intencionadas, mas que não tinham o fundamento da palavra de Deus. Talvez passaram o melhor que eles tinham. Talvez passaram o que aprenderam. E aquilo que passaram, não peneirado pela palavra de Deus, entrou. E entrando na mente, entrando no raciocínio, entrando na nossa forma de pensar, nós somos influenciados a viver de acordo com o que nós recebemos. A palavra de Deus está falando de um povo que saiu do Egito. E o Egito, nós sabemos que estava extremamente, era prisioneiro de uma cultura pagã, influenciada por deuses estranhos, que influenciaram a cultura, influenciaram a economia, influenciaram a forma de viver da sociedade. E o povo de Israel vai crescendo dentro do Egito. E o povo de Israel vai vendo e vai percebendo e vai assimilando, sem querer e sem perceber. Os meninos pequenininhos vão vendo aquilo e vão se acostumando com aquilo que é torto, que é fora do padrão divino. E então o Senhor vem com mão forte e mão poderosa e executa nas 10 pragas, quando o povo sai do Egito, executa o juízo sobre os deuses do Egito. Cada praga que tinha, que o Senhor permitiu que caísse sobre o Egito para tirar o povo de Israel de lá, cada praga era um juízo sobre um deus do Egito. Por exemplo, quando nós vemos a praga das trevas, o que é a praga das trevas? É Deus exercendo juízo, porque aquele povo acreditava que o sol era um deus, acreditava que os astros eram deuses. E de repente, quando Deus faz com que o astro, que eles consideravam Deus, se apagasse, ou não refletisse a sua luz, a sua glória, então Deus executa um juízo sobre cada um deles, sobre os animais, as pestes. Os animais eram deuses. O filho primogênito, preparado para seu futuro faraó, era um deus. E então, cada juízo vai sendo exercido sobre os deuses do Egito, para que, no final das contas, todos pudessem entender. Não é Deus Sol, não é Deus Lua, não é Deus Animal, não é Deus Rios. Os rios convertidos em sangue. Então, não é o Deus Rio, não é o Deus Sol, nem Deus Lua, nem Deus Astros. Há um só Deus, há um só Senhor, há alguém que governa e alguém que é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Deus da vida e Ele também estabelece a morte quando Ele quer. Ele tem escrito os seus desígnios nos seus livros. Ele é o Senhor. Mas esse povo que está no Egito, ele está contaminado com tudo isso. Não é diferente do nosso caso. Hoje em dia a gente tem visto que as pessoas estão mais na faculdade para serem treinados a serem militantes do que propriamente a assimilarem valores bons da sociedade, da Constituição e tudo mais. As pessoas são treinadas para defender uma certa ideologia, mais para serem militantes do que outra coisa. Mas sem percebermos, nós estamos expostos a isso todos os dias. E de repente, percebemos que a nossa forma de lidar com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a sociedade, tem muito do que nós vamos assimilando.
Mas a pergunta é, tudo está errado? Nem tudo está errado que vem. Mas qual é o padrão? Como nós vamos aferir? Como nós vamos comparar se aquilo que eu tenho aprendido, se aquilo que eu tenho assimilado é bom, é correto, é alguma coisa na qual eu posso me firmar ou não? Como eu posso? Eu preciso ter uma contrapartida. E a contrapartida foi o que Deus permitiu que o povo experimentasse ao sair do Egito. Olha, vocês aprenderam hoje vocês aprenderam durante esses anos, 430 anos, vocês estão aqui. Vocês assimilaram coisas boas também. Mas tomem cuidado, porque nem tudo que entrou é bom. Então agora eu quero tirá-los para fora e quero levá-los por um caminho, e por esse caminho eu vou alimentá-los agora de um outro alimento. Eu vou trazer para vocês agora algo novo. Eu vou trazer algo diferente. E então agora vocês vão poder ter a contrapartida. Agora vocês vão ter um alimento que vai se contrapor àquilo que vocês assimilaram até agora. Agora vocês vão ter como julgar, como avaliar, e então peneirar. E tudo aquilo que não é de Deus, você vai extirpar da sua vida, em nome de Jesus. Então o Senhor tirou o povo. E a Bíblia diz que todos eles comeram de um manjar espiritual. Maná, que descia dos céus. Eles estavam acostumados com a comida do Egito. Eles eram alimentados pelo Egito, tanto fisicamente quanto intelectualmente. Eram alimentados também espiritualmente falando, por toda a comida do Egito. Mas agora vocês vão comer uma comida diferente. E essa comida vai fazer oposição. E essa comida vai demolir os sofismas, os baluartes, as fortalezas. Fortaleza, algo que esconde alguém. Fortaleza, muros altos que escondem alguém, que protege alguém. Aquilo que eu aprendi de errado está na minha cabeça, está no meu intelecto, está na minha forma de pensar, e está cercado por uma fortaleza. Toda vez que a palavra de Deus vem, esse inimigo que está na fortaleza se levanta para questionar e dizer, não é bem assim. Toda vez que a palavra de Deus me ensina alguma coisa, esse inimigo que está escondido numa fortaleza se levanta para dizer, olha, não é por aí, você é fanático, olha, não é bem assim, as coisas não são assim. São fortalezas, são inimigos invisíveis, mas eles estão ali. E fazem oposição ao quê? A palavra de Deus. Fazem a oposição à cultura do reino de Deus. Por exemplo, a cultura do mundo é o seguinte: cada um por si, Deus por todos, né? E colocando esse Deus bem entre, né? Cada um por si, Deus por todos. Ou então, quero levar vantagem em tudo, o que importa é levar vantagem em tudo. De repente isso aqui está como uma fortaleza na minha cabeça, influencia a minha forma de pensar, mas a palavra de Deus me ensina uma outra coisa. Diz que eu devo considerar você maior do que a mim mesmo. E de que eu não posso levantar vantagem sobre você, porque você é mais importante do que eu. E que eu devo viver para te servir. Eu devo viver para ser uma bênção na tua vida. Mas essa palavra, ela contraria o que este inimigo escondido numa fortaleza está dizendo. E é por isso que, quanto mais eu assimilei este inimigo escondido na fortaleza, mais esse inimigo se opõe à palavra. Mas quanto mais eu me alimento da comida espiritual, mais essa comida espiritual desmascara os inimigos invisíveis na minha mente. Quanto mais eu me alimento de Deus, mais vai se tornar natural a cultura do reino, os valores do reino. Quanto mais essa comida espiritual penetra o meu espírito, penetra a minha mente, penetra a minha forma de pensar, quanto mais essa comida passa pela minha corrente sanguínea, espiritualmente falando, mais naturalmente eu vou identificar essas fortalezas a serem demolidas, esses sofismas, que são mentiras, mascaradas de verdade, travestidas, essas mentiras vestidas por uma roupagem aparentemente santa,
e aparentemente verdadeira, mas elas são mentirosas, e elas são enganosas, e elas querem me matar, querem destruir a minha casa, querem destruir a minha família. Basta você assistir uma novela, e você vai perceber o seguinte, que essas fortalezas querem passar para a sociedade o seguinte: olha, você está feliz com o seu marido? Beleza. Não está? O que importa é ser feliz. Encontre uma outra pessoa e fica com essa segunda pessoa até você ser feliz. Quando não for mais, você vai para uma terceira e passa a se tornar normal, passa a se tornar comum. Nós começamos a achar que isso é normal, mas o que é isso, queridos? É a comida do Egito. São os deuses do Egito. E a gente vive nesse meio e come disso, e vê isso, e ouve isso, e assimila isso. E sem a gente perceber, já é normal, já é comum, é por aí. Mas a Bíblia está dizendo, sai do Egito, e eu vou te levar por um caminho, onde eu vou te dar uma comida espiritual, e onde eu vou te dar uma bebida espiritual. E quanto mais você come a comida espiritual, essa comida agora começa a fazer parte da sua vida. Começa a influenciar a sua maneira de pensar, começa a influenciar a sua maneira de decidir, começa a te incomodar, você começa a ficar incomodado. Interessante, parece que quando eu não era crente, eu era menos incomodado. Quando eu me converti, eu me torno mais incomodado. Amém? Glória a Deus por isso. Por que você está mais incomodado? Porque a luz de Deus iluminou quartos escuros da sua mente e do seu coração. A luz de Deus te incomoda. A luz de Deus revela. E vai manifestando, e vai trazendo para você, gente, que estilo de errado que eu vivi. Me acostumei com a mentira. Me acostumei com as pequenas mentirinhas. Pequena mentirinha não é pecado, é o que a gente pensava. As pequeninas coisas. E a gente não percebe que lá em Cantares de Salomão diz, olha, cuidado com as pequenas raposinhas, porque elas são capazes de destruir um vinhedo inteiro. Elas são capazes de destruir, elas penetram, e elas são perigosas por quê? Porque elas são pequenas, e aparentemente elas são inofensivas. Então, são as pequenas indiscrições, são os pequeninos e-mails para uma pessoa que não é tua esposa, e para um e-mail para uma pessoa que não é teu marido. Pequenas indiscrições, pequenas raposinhas, mas é normal. A cultura do Egito diz que pode. A cultura do Egito diz que não tem problema. De repente eu não me importo mais. Abro a minha geladeira. Estou dando um exemplo. E ali tem uma bebida alcoólica. Como maduro, posso até pensar, bom, eu vou numa certa medida. Mas meu filho de 5 anos, por exemplo, abre a mesma geladeira e vê aquilo. E no coração dele ele vai potencializar. O que para o pai está sob controle, para ele não. E o filho terá a tendência de ir muito além do que o pai foi. Estão entendendo o que eu quero dizer? Mas nós achamos que essas coisas são normais. A gente acha que essas coisas são tranquilas de serem administradas. Amém? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Se, por exemplo, uma cerveja, para mim, possa ser lícito e eu não esteja pecando por isso, porém, nem todas as coisas convêm a partir do momento em que eu não estou só no mundo. A partir do momento em que eu não sou uma ilha. A partir do momento em que eu tenho filhos. A partir do momento em que eu tenho ovelhas, a partir do momento em que, tudo bem, eu sei quais são os meus limites, até onde eu posso ir e não pecar, só que a partir da perspectiva de que eu não sou só no mundo, a partir da perspectiva de que eu sou pai, sou pastor, tenho pessoas que me veem e que me olham para mim como uma referência, então eu tenho que duplamente ou multiplicadamente pensar 10, 100 vezes antes de dizer ou fazer isso ou aquilo. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
Mas se eu ando com a cabeça da cultura do Egito, essa fortaleza, esse inimigo escondido numa fortaleza diz: ah, não tem problema, você pode. E se eu não tenho uma comida espiritual que possa fazer oposição a esses argumentos que todos os dias nos bombardeiam a mente, influenciam a nossa forma de viver, se eu não tenho uma contrapartida, serei refém desse mundo sem saber. Serei um escravo da sociedade sem saber. Andarei segundo os ventos deste mundo e não perceberei. Não perceberei. E então entra o que Oséias nos ensina. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Vem o banco e te oferece um cheque especial. Eu fico feliz por isso. Oh, que maravilha! Eu tenho isso aqui disponível para mim. Que bênção! Fala para o seu vizinho, não é bênção não. Fala para ele. Oh, que maravilha! Mas aquilo para você é status. Que legal! Eu tenho um cheque especial. Olha como é que o banco me valoriza. E se ninguém me valoriza, o banco te valoriza. E um dia, de repente, ele chega para você, chega uma cartinha: olha, você é um cliente VIP, você é um cliente maravilhoso, e nós queremos estabelecer uma relação agora de longa data. E olha que é longa, é eternidade mesmo. Uma relação harmoniosa, de longa data. Te ofereço isso daqui. E você olha para aquilo, e é o Deus do Egito. É o Deus do Egito dizendo: olha, você tem valor. Olha como eu te prezo. Olha como você é importante. Você tem isso aqui disponível. E aí o que você faz? Você cai na armadilha de Mamon. Por causa do quê? Do seu ego. Do meu ego. Da nossa falta de disciplina. Da dificuldade que a gente tem de discernir, de compreender a cultura do Egito e a cultura do reino. Na cultura do reino, a palavra de Deus diz que poucas coisas me são necessárias. Na cultura do reino, o maná que desceu dos céus, ele é diário. E você pega uma porção para aquele dia. Glória a Deus. Diga para o seu vizinho: Deus te sustenta a cada dia. Aleluia. O maná descia todos os dias. O maná descia todos os dias. Essa é a comida espiritual. E meu amado, aleluia, se eu como a comida espiritual, eu posso resistir ao carro zero que eu não tenho condições de comprar. Mas quando eu estou vazio da comida espiritual, o carro zero que eu não posso comprar me sacia. Sacia o meu ego. Traz para mim uma falsa sensação de alegria. Traz para mim uma falsa sensação de felicidade. Traz para mim um momentâneo gozo que preenche a minha alma. E depois que eu compro, na verdade, antes de comprar eu sou feliz, mas depois que eu compro, saio da concessionária, meu Deus, o que eu fiz? Se eu não posso. Se eu posso é outra coisa. Mas se eu não posso, é outra coisa. E aí você percebe que você foi enganado. Você percebe que você foi enganado, que você foi iludido. Mas por que você foi iludido? Porque se você tivesse comido da comida espiritual, daquele maná que desce todos os dias, daquele maná que desce de Deus, para o povo de Israel que estava no deserto, era uma comida que descia dos céus tão diferente, que se chamou maná. Maná vem do hebraico manhu, que significa: o que é isto? Era tão novo e tão diferente, que eles nunca tinham comido antes, nunca tinham experimentado, que quando eles olharam pela primeira vez, eles disseram: o que é isto? E aí batizou-se, deu-se o nome de maná, manhu. O que é isto? Pois bem, o que é isto te livra do laço do passarinheiro. Essa comida espiritual
que te sacia logo pela manhã, e não precisa ser pela manhã, pode ser tarde, pode ser noite, porque agora a gente não precisa mais de algo concreto que desça do céu só pela manhã. Eu tenho o Espírito Santo que me alimenta toda hora. Cabe a mim recorrê-lo, andar com Ele e viver com Ele. Eu tenho certeza que, querido, quando você está vazio dessa comida espiritual, você passa pelo shopping, você passa pelos lugares, e vazio de Deus, ou vazio da comida, você vai querer preencher com alguma coisa, e então é um tal de comprar coisa que você não precisa, e vai, e é isso, é isso, é isso. Por quê? Porque você está com fome. Mas quando você come a comida espiritual, você começa a olhar para uma coisa, eu não preciso disso. Você começa a olhar para uma outra e diz, eu não preciso disso também, porque há algo dentro de você que traz um outro valor, aleluia, que traz para você uma nova alegria, e abre os teus olhos, e então você começa a perceber, gente, na verdade, o que eu preciso? Preciso de Cristo, preciso de Jesus. Não sei precisamente o número, mas a quantidade de mulheres que dão entrada nos papéis de divórcio é muito maior do que a dos homens. Na proporção do sonho das mulheres de casar. Essa mesma proporção de casar é a mesma proporção de se separar. Por quê? Porque no fundo há uma fome. E ela acha que aquela pessoa vai suprir. Ela imagina que aquela pessoa vai ser um segundo pai, ou vai ser o pai que ela não teve, ou que essa pessoa vai, de uma forma sobrenatural, preencher uma fome. Uma fome. E então ela busca, ela quer, e porque quer, e aí quando casa e percebe que aquela fome continua acontecendo, e que aquele vazio continua lá, então na mesma proporção com que ela quer casar, é a mesma proporção com que ela quer separar. Por quê, queridos? Porque a fome continua lá. E é por isso que a palavra de Deus está dizendo que o Senhor alimentou aquele povo por 40 anos com a comida espiritual. Porque quando você come a comida espiritual, você vai entender o que Jesus disse à mulher samaritana. A mulher samaritana estava no poço e Jesus estava ali para pegar água e encontrou aquela mulher. E a mulher estava ali tirando água. Jesus disse, escuta, se eu te der a água que você precisa, você não vai mais ter sede. E ela disse, dá-me dessa água, para que eu nunca mais venha aqui precisar dessa água. E então Jesus disse, vai lá, chama teu marido, vem cá que eu vou te dar água. E ela falou, não tenho marido. E então Jesus disse, você disse muito bem, porque quantos maridos ela já tinha tido? Ela já tinha tido 5 maridos, e o que está com você agora não é teu marido, é uma 6ª pessoa, mas eu, Jesus, quero ser o 7º e último na sua vida, porque se você beber da água que eu lhe der, essa brecha que há na sua vida, essa sede insaciável, essa fome insaciável que você tem e que você quer preencher, alguns tentam preencher no casamento, outros tentam preencher com coisas, outros tentam preencher com dinheiro, outros tentam preencher com fama, com posição, com alguma coisa. Cada um sabe qual é o vazio que tem e como tenta preencher. Cada um vai tentando resolver o seu problema. Mas Jesus disse, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Pastor, mas você podia estar pregando isso para o mundo e não para a igreja, porque a igreja já tem Jesus. Se você continuar a leitura bíblica, você vai perceber que aquele povo que comeu a comida espiritual e bebeu da bebida espiritual, é só você seguir o livro, o capítulo, e você vai perceber que Deus não se agradou da maior parte deles, a despeito de terem comido da comida espiritual e bebido da bebida espiritual, continuavam com fome e queriam voltar para o Egito. E talvez, quantos de nós aqui não queiramos, não desejemos
preencher o vazio da nossa vida com alguma coisa. Porque ainda não descobriram que há um maná. 24 horas, um maná, 24 horas, e uma bebida espiritual, 24 horas à sua disposição. Eu tenho certeza de que se você orar mais, você se endivida menos. Se você se expuser mais à palavra, e comer mais a palavra, e beber mais do alimento espiritual, você vai brigar menos. Você vai ser menos estressado. Você vai advogar menos a sua causa. E vai olhar mais para a causa dos outros. Eu acredito que se você se encher, se nós nos enchermos mais da comida espiritual e da bebida espiritual, profetizo que ninguém vai cair nem um pouquinho. Eu ia dizer que ia cair menos em cilada, mas eu quero dizer que se você não precisa cair menos, você pode não cair nem um pouco. Quantos estão entendendo, queridos? Comeram do mesmo manjar espiritual. Alguns segredos sobre o maná. Primeiro, que o maná significa, o que é isto? Ou seja, é uma comida diferente. Diga para o seu vizinho, o maná é uma comida diferente. O maná é uma comida diferente. Mário Sérgio Cortella, que é um educador, um filósofo, uma pessoa a quem eu admiro bastante, ele falou que os filhos dele cresceram com duas frases. Ele imprimiu e colocou no quarto das crianças para que eles crescessem olhando aquelas duas frases. Mas a que eu quero destacar é uma frase que diz mais ou menos assim: se você não puder dizer como fez, não faça. Se você não puder dizer como fez, se ao revelar como você fez determinada coisa vai te trazer vergonha, você não possa dizer para tua mãe como você fez, então não faça. Se é uma coisa que você não possa tornar público por questão de vergonha mesmo, então não faça. O que ele quis imprimir no coração dos filhos? Olha o que você faz. Cuidado com as suas escolhas. Olha a motivação das tuas obras. Cuidado para não viver uma vida que você tenha que depois ficar pagando rastros para ninguém ver o que você acessou, o que você falou, com quem você entrou em contato. Cuidado para que você não viva uma vida no estresse de não ser livre. No estresse de ter que ficar apagando rastros para que os outros não vejam o que você fez. Mas se você come da comida espiritual, você é livre. Você não vai ter do que se envergonhar. E se você coloca em prática aquilo que você assimilou, você não vai ter do que se envergonhar. É uma comida diferente. Essa é uma comida diferente. Que tal a gente fazer a mesma coisa na nossa casa, sem exageros, mas deixar mensagens bíblicas para que a gente possa se lembrar, para que eu abrir a geladeira, eu possa saber que eu tenho um domínio próprio. Talvez eu coloque na geladeira o seguinte: olha, domínio próprio é fruto do Espírito Santo. E aí na hora que eu vou, talvez para comer fora de hora, sabendo que aquilo vai prejudicar o meu corpo, eu vejo ali estampado que o fruto do Espírito, o gomo do fruto do Espírito é domínio próprio. E então aquela palavra vai fazer oposição ao meu desejo. E o meu desejo estimulado por aquilo que eu vi nesse mundo. Mas eu me deparo com a palavra que diz: eu posso dizer não. Quem sabe você coloque uma frase no carro onde você leva a sua namorada para casa. E você coloque ali na frente do seu porta-luvas uma mensagem.
que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E enquanto você leva a sua namorada ou seu namorado para casa ou para algum lugar, você olha para aquele texto e aquele texto vai te mostrar, vai te estimular a preservar-se incontaminado da prostituição e da fornicação. Porque meu corpo é templo do Espírito Santo. Estou falando de comida espiritual. É uma comida diferente. E é uma comida que a comida de hoje não serve para amanhã. A mensagem de hoje vai para o Facebook. Quem quiser assistir de novo, assista. Mas assista de novo como se fosse a primeira vez. Não pense que a comida de hoje vai ser suficiente para amanhã, porque amanhã você tem que comer de novo. A Bíblia diz que aqueles que guardaram do maná para o dia seguinte, com medo de não ter mais comida, o Senhor permitiu que aquela comida se estragasse, para que o povo não virasse preguiçoso, para que o povo não virasse incrédulo, e para que o povo não virasse acomodado, no sentido de, não, eu já colhi a comida ontem, hoje não precisa mais. Não, o maná descia todos os dias. Se eu quero vencer as influências deste mundo mal, eu preciso ser um homem de Deus que se alimenta hoje, mas eu preciso amanhã renovar o meu alimento. Estão entendendo, queridos? É uma comida para hoje. Eu fico preocupado um pouco com os nossos jovens. Tenho filhos estudando e eles acordam cedinho, quase que levando a cama nas costas, né, de tanto sono, e vão ali meio dopados pelo cansaço de um dia de estudo e tudo mais e tal, e mal acordam e vão. E aí eles começam a receber os ensinos, muitos bons, outros nem tantos, mas vão entrando. E eu me preocupo com o quê? Não com o que eles estão tão somente recebendo lá, mas com a ausência, com a possibilidade de ausência de uma contrapartida. Com a possibilidade de não estarem se alimentando com a comida espiritual na mesma proporção com que recebe as informações da vida. A preocupação é essa, de que eles não estejam se alimentando com a comida espiritual na mesma proporção em que são bombardeados com influências que vêm de todos os lados. E não tendo essa contrapartida, não possam julgar, não possam peneirar. Por isso que a comida é diária. A pregação de domingo é um estímulo apenas. A pregação de domingo é apenas para apontar o caminho, mas a espiritualidade tem que ser diária. O seu culto tem que ser pessoal. A sua exposição à verdade de Deus, ela tem que ser todos os dias. Porque a batalha tem sido injusta. Não nos alimentamos espiritualmente na mesma proporção em que somos alimentados de tudo que vem de todos os lados. Que bom quando nós temos professores como o Renato, convertido ao Senhor. Que bênção. Como nós temos o Cláudio, professor, temente a Deus. Estão aí espalhados. E outros professores, outras autoridades que podem fazer a diferença. Glória a Deus por isso. Que podem ter essa contrapartida neles, para que ao ensinarem, eles possam passar o que precisam passar, mas com uma consciência do reino. Glória a Deus por isso. E que se multipliquem esses profissionais, e que se multipliquem esses engenheiros, esses arquitetos, esses prefeitos, que tenham o temor do Senhor, esses psicólogos, esses médicos, que se multipliquem. Essas donas de casas, esses mecânicos, esses homens
que estão por aí, profissionais em todas as áreas, advogados. Mas o maná é diferente. E o maná é diário. Diga para o seu vizinho, o maná é diário. Diário. Quando o povo guardava a comida para o dia seguinte, para poder para comer da comida de ontem, o maná tinha virado bicho. O maná estava com bicho. Ok, queridos? O maná é diário. Uma experiência, diga, é uma experiência pessoal. Um gomer para cada um. Mais ou menos 3 litros e pouquinho. Mas você vai tirar na medida para cada um. Se a tua família tem 5, então um gomer para cada um dos 5. Mas cada um precisa comer do maná. O seu filho pequenininho precisa comer do maná. Na proporção pequena que ele pode comer. Mas ele precisa comer do maná. Me preocupo quando às vezes nós pais queremos preservar nossos filhos pequenos, dizendo, não vou levar para a igreja não, porque ele é muito pequeno. Vou deixar ele crescer um pouquinho mais. Só que quando ele cresce um pouquinho mais, ele já não quer mais ir para a igreja, porque não está acostumado. Não é a casa dele. Aí você vai querer levá-lo na adolescência, ele não quer mais. Por quê? Porque agora ele tem outras comidas. Agora ele tem uma outra turma. Agora ele tem outros valores. E aí se torna um pouquinho mais tarde. Mas o que faz a gente achar que não vou levar não porque ele é pequeno demais? Por causa de uma cultura que não é a cultura do reino, é a cultura do Egito. Onde Faraó disse, vai você adulto, mas deixa as crianças aqui comigo. Você se lembra disso? Quando Moisés chegou diante de Faraó e disse, deixa o povo ir, porque Deus está mandando o povo ir. E então o Faraó vai dizer, não vai. E aí depois ele diz, vai só os homens, mas as mulheres e crianças e animais ficam. Aí depois ele diz, vão vocês, mas as crianças ficam. Não ficará nem uma unha. Um gomer para cada um. Um gomer para cada um. É uma medida para o pequenininho, para o bebezinho. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando crescer não se desviará dele. É um gomer para o adolescente. É uma medida para o jovem. É uma medida para o adulto. Mas cada um precisa comer do maná. Porque ele é diferente. Porque ele é diário. E ele é pessoal. Ele é pessoal. Amém, queridos? Comeram de uma comida espiritual. E beberam de uma bebida espiritual. Sobre a bebida eu quero falar 2 coisas. Uma vez Deus disse a Moisés, fere a rocha e dela vai sair bebida para o povo. E Moisés foi lá e feriu a rocha e da rocha água verteu para o povo. Da segunda vez, Deus disse a Moisés, Deus disse a Moisés, fala a rocha. E Moisés estava muito nervoso com o povo e foi lá e feriu a rocha 2 vezes. E sofreu a pena por ter desobedecido a Deus, mas saiu água da rocha mesmo assim. Apenas quero dizer o seguinte, que eles beberam da bebida espiritual que é Cristo. Cristo foi ferido uma vez na cruz, mas depois de ferido uma vez, basta falar a rocha. Falar a rocha é poder abrir o coração para Jesus. Ele não precisa mais ser ferido, ele já foi ferido na cruz uma vez. A Bíblia diz que quando ele foi ferido na cruz, vida emanou da sua vida. O Espírito Santo foi dado, mas ele foi ferido uma vez só. Mas depois de ferido uma vez, não precisa ferir de novo. Ele morreu uma vez por todas,
isso na plenitude dos tempos, há mais de 2000 anos, ferido uma vez por todas. Mas todos os dias podemos e devemos falar a rocha. Qual é a sua necessidade? Pergunta para o seu vizinho agora, qual é a sua necessidade? E agora responda para ele. Fale a rocha. É só falar. É só falar. É só falar a rocha. A rocha já foi ferida. A rocha já foi ferida lá na cruz do Calvário. Cristo ferido por nós. Mas agora, queridos, Deus fala para Moisés, não precisa mais ferir não. Fala. E o povo será mitigado em sua sede. A sede do povo será saciada. Fala. Interessante quando Davi peca. O pecado do adultério, de ter matado o marido da mulher com quem ele se deitou. Quando Natan vem, traz a palavra de Deus dizendo, Davi, eu te dei tudo isso. Te tirei de trás das ovelhas. E te dei isso, te dei uma posição. E se isso te fosse pouco, eu te daria mais. Ou seja, era só falar. Se há algum vazio, Davi, o que você tentou preencher esse vazio da forma errada? Era só você ter falado. Meu querido, o que falta para mim e para você é falar a rocha. Porque a Bíblia fala aqui que todos eles comeram da comida espiritual e todos eles beberam da bebida espiritual, e o Senhor mostrou o caminho. Da primeira vez fere, é o Cristo ferido, mas da segunda vez é só falar, e a água vai jorrar, e ninguém será privado de entrar na terra prometida. É só falar. É só falar. Não precisa pecar, não precisa gritar, não precisa se endividar, não precisa se atormentar. É só falar. A comida espiritual e a bebida espiritual nos darão força, argumento, fundamento, escudo para não sermos contaminados por esse mundo, em nome de Jesus. Gostaria que você nesse momento abaixasse sua cabeça. É um tempo de reflexão agora por conta da ceia do Senhor.